aluno, olá aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Fabiane Menezes, sou coordenadora do curso de História e hoje eu estou aqui para dar um recado muito importante para você que ainda não acessou a plataforma do Desafio Nota Máxima. É muito importante que você acesse a plataforma do DNM, www.desafionotamáxima.com.br, tá? O acesso, o login e a senha são o seu CPF, tá? Então, é só você, é o seu CPF, né? É só você colocar o login, o seu CPF e a senha também o seu CPF, você já vai ter acesso à plataforma, ok? Então, vamos ao quadro. A primeira atividade que você vai realizar na plataforma do DNM é o simulado diagnóstico. Tá? É através do simulado que serão identificadas as suas lacunas de aprendizagem e trilhado o caminho que você deverá seguir. Tá? Então, o DNM é uma plataforma de ensino adaptativo. Então, a partir das suas respostas para o simulado diagnóstico, você vai receber semanalmente as listas de exercícios relacionadas aí aos conteúdos que a plataforma identificar que estão como lacunas aí de aprendizagem durante todo o curso, né, o seu curso, ok? E gostaria de dizer para você que nós estamos numa semana de intensivo, então aproveite, tá? Nós já estamos aí quase no final de setembro. A pontuação já está correndo e quem não acessou ainda está perdendo, né? Está perdendo tempo, está perdendo ponto. Então, aproveita aí que essa semana tem intensivo. São 6 listas de exercícios e uma questão desafio, tá? Então, essa semana dia intensivo é do dia 21 até o dia 27 de setembro. Então, com essas atividades, vocês podem alcançar até 1.600 pontos no DNM em apenas uma semana. Então, corre que ainda dá tempo. Tá? Como que você vai ver a sua pontuação lá no Colaborar? Então, na lista lá das suas disciplinas, você vai em atividades interdisciplinares, como aparece aqui no quadro, tá? E aí você vai conseguir visualizar a sua pontuação, ok? Então, aí a gente tem aqui uma telinha. Antes de você iniciar o desafio nota máxima, ele vai estar 0 de 1.000 pontos, tá? E depois, quando você começa a fazer as suas atividades dentro da plataforma do DNM, isso vai computando lá para o seu AVA, ok? Os pontos do DNM são convertidos para pontos no AVA. Então, daí a gente tem uma tabela para essa conversão, ok? E lembrando também que essa atividade, ela vale para todas as disciplinas do semestre. Então, não perca tempo. Tá? Acesse a plataforma, realize o simulado diagnóstico e, na sequência, as listas de exercícios que são disponibilizadas a você. É muito importante que você realize. Nós temos apenas, até esse momento, 60% dos alunos que realizaram, né, que estão dentro da plataforma, que realizaram essa atividade. Então, se você ainda não realizou, não perca tempo, ok? Não deixe para o final, porque daí você não vai alcançar o mínimo de pontos necessários. Ok? Então, vou deixar você agora com o professor Júlio, tá? Na aula de História do Brasil Republicano, ok? E até breve. Olá, caro aluno, cara aluna, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e hoje vamos ter a nossa terceira aula da disciplina de História do Brasil República. O tema da nossa aula de hoje é o regime militar. Então, nós vamos trabalhar um período cronologicamente curto, né, de 1964 a 85, mas que em problemas, em situações, em relevância e importância para a nossa disciplina de História, ele é fundamental. Talvez um dos períodos mais interessantes para estudo da nossa história, um período que ainda precisa de mais estudo
estudos, você ainda precisa, o campo historiográfico relativo ao período militar ainda também carece de mais estudos, e nos últimos tempos ele tem sido muito rememorado, muito relembrado por vários políticos. Então, um tema importantíssimo, fundamental da nossa disciplina de História do Brasil República 2. Vamos ao quadro. O nosso contextualizando, como sempre, eu divido a aula aqui em 3 grandes blocos para nós começarmos as nossas discussões. Primeiramente, a instauração do golpe. Nesses 21 anos de ditadura militar no Brasil, de 1964 até 85, o regime militar tem as fases, algumas fases. A instauração do golpe, ela está principalmente entre 1964, quando começa a ditadura militar, até 1967, 68, quando nós temos ali o AI-5. A linha dura, marcada por 2 presidentes, o Costa e Silva e o Médici, e aí as reações e combates ao regime militar. Você tinha pessoas que se opunham ao regime militar. A distensão política e a abertura extremamente lenta, gradual e segura. Nós vamos ver na aula, então, todos esses períodos da ditadura militar, desde o seu início, como ela começa aos poucos a cercear as liberdades, a tirar as garantias democráticas, o auge da repressão, da tortura, o auge do regime militar, que é exatamente o período da linha dura, na vigência do AI-5, quando nós temos os presidentes Costa e Silva e Médici, e a partir do governo general Geisel, nós temos aí o início de uma decadência e a abertura. Essa abertura com uma abertura lenta, gradual e segura, e com a lei da anistia de 1979. Nós vamos ver que essa lei é fundamental para entender os problemas que vieram depois. A lei da anistia tenta apagar o passado, ela tenta desconsiderar algumas características importantes, como, por exemplo, o julgamento das pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar, e isso acaba trazendo uma consequência muito grave até para os dias de hoje. Governos Castelo Branco e Costa e Silva, as bases do novo governo. É sempre importante, sempre quando a gente trabalha essa aula, eu gosto de salientar isso. Nenhum governo se sustenta sem o apoio popular, sem apoio das elites do país, sem o apoio aí de boa parte da sociedade. Se o regime militar é criticado pela historiografia anos depois, não só pela historiografia, mas pela sociedade como um todo, nós temos que analisar que em 1964, por mais estranho que pareça, você tinha uma parcela da população que apoiava o golpe militar. Lembremos que antes do golpe militar, nós estávamos no governo de João Goulart, um governo que teve um período extremamente complicado, começou um governo com o parlamentarismo, depois vai para o presidencialismo, as reformas de base que eram extremamente polêmicas e que dava-se a impressão de que o Brasil poderia ir para um caminho do comunismo, que era o grande medo da época. A gente já estudou na aula que não era nada disso, que as reformas de base, na verdade, tentavam modernizar o capitalismo brasileiro, tentavam diminuir as desigualdades sociais, mas isso não foi interpretado à época. Então, boa parte da população, da elite do Brasil, boa parte da população mais pobre também, as camadas sociais, eram a favor dos militares. Acreditava-se, na época, na purificação da democracia através do golpe militar. Com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo que esse regime não era tão bom assim. E grandes instituições, grandes grupos que inclusive apoiavam a ditadura, acabaram aderindo à oposição. Vamos ao quadro. Então, durante todos os anos da ditadura, era comum os atos institucionais. Professor, o que é um ato institucional? O ato institucional seria algo parecido com as medidas provisórias que nós temos no governo hoje. O governo, quando ele quer dar celeridade, quando ele quer rapidez em alguma medida, ele edita uma medida provisória. Essa medida provisória, como o próprio nome já diz, ela tem um prazo de validade. Então, ela começa a valer imediatamente, desde que ela não fira nenhum princípio constitucional, só que ela tem um prazo, 6 meses, 1 ano, e o Congresso tem que votar e aprovar ou não essa medida, daí ela começa como lei. Os militares, durante todo o seu período de governo no Brasil, sempre foram preocupados com a legitimação do golpe. Então, o que acontecia? A Constituição, ela existia. O Congresso foi fechado em alguns momentos, mas na maioria do período militar, o Congresso continuava funcionando. Então, dava essa aparência democrática e essa legitimação pela legislação da época. Então, vão ter vários atos institucionais e depois, na Constituição de 1967, muitos desses atos vão ser ali concatenados numa única lei. Então, desde o ato institucional 1 até o 5, que é ali o mais famoso, o que muda mais a realidade das pessoas, os
militares vão pouco a pouco editando essas leis, esses atos institucionais para legitimar as ações do governo. Voltando ao quadro. Então, já no AI-1, no ato institucional número 1 do Castelo Branco, que foi o primeiro general-presidente do Brasil, nós temos primeiro a centralização do poder executivo e o Congresso, o poder legislativo, extremamente enfraquecido. A instituição dos inquéritos policiais militares, que eram mecanismos de investigação dos civis, diversos expurgos de caráter político. Esses expurgos de caráter político, logo depois que começa a ditadura, sai uma lista oficial de todos os políticos no Brasil que tinham seus direitos cassados. Eu não vou lembrar a lista toda para vocês, essa primeira lista ela tem mais de 100 nomes, mas os primeiros nomes chamam a atenção. Primeiro nome da lista, Luiz Carlos Prestes, né? Líder do Partido Comunista, uma figura muito famosa no Brasil, principalmente pela oposição do governo e um símbolo aí do comunismo no Brasil. Logo depois do Luiz Carlos Prestes, os últimos presidentes. Então, João Goulart, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, que inclusive tentaram montar a famosa Frente Ampla, uma frente dos ex-presidentes do Brasil lutando a favor da democracia como contra o regime militar, mas essa Frente Ampla naquele momento infelizmente fracassou. Voltando ao quadro. Eleições indiretas para presidente, e essas eleições indiretas vão permanecer até a eleição quando você teve a oposição entre Collor e Lula, e o fim da imunidade parlamentar. Quando eu coloco o fim da imunidade parlamentar, todos os meus alunos, e garanto que muitos de vocês podem estar pensando isso, falam assim, professor, mas essa imunidade parlamentar, ela parece ruim. Parece que um deputado, que um senador, ele está acima da lei, ele não pode ser processado. Essa imunidade parlamentar, se por um lado ela tem esse aspecto ruim, porque muitas vezes ela acaba prejudicando a punição de políticos corruptos, a gente tem que ver pelo outro lado. Um deputado, um senador, ele tem que ter certa liberdade na legislação. Qual que é uma das funções de um deputado e do senador? Fiscalizar o poder executivo. Se ele pode ser facilmente processado, muitas vezes de maneira equivocada, de maneira errônea, porque ele está fiscalizando algo ruim do Poder Executivo, isso acabaria prejudicando o seu trabalho. Então, a imunidade parlamentar foi pensada nesse sentido, né? O parlamentar não pode ser julgado pelas instâncias inferiores aí do Poder Legislativo, só pelos tribunais superiores. Então, teoricamente, é para garantir uma certa liberdade do deputado, do senador nessa atuação. Mas, infelizmente, ela acaba sendo um escudo aí anticorrupção, né? Então, sempre que a gente debate essa questão da imunidade parlamentar, tem que se ter muito critério e muito cuidado na hora de votar qualquer lei nesse sentido. E naquele momento, a imunidade parlamentar acabou. Então você tem, além dos expurgos políticos que eu já citei, muitos deputados, muitos senadores que simplesmente perdiam o mandato. Então, apesar do Senado existir, apesar do Poder Legislativo oficialmente existir, na prática ele não tinha liberdade. Um senador e um deputado que se posicionasse de uma maneira veemente contra o regime militar, ele tinha os seus direitos políticos cassados, ele era afastado do seu mandato ali, tanto como senador, deputado, qualquer seja a esfera do Legislativo. No quadro, por favor. Divisão das Forças Armadas. Isso é super importante para a gente entender o caráter do militarismo no Brasil. Tem-se a impressão que o grupo dos militares, ele trabalhava em uníssono, e não era assim. Você tinha um cisma, você tinha dois grandes grupos. O grupo da linha dura, do general Golbre da Costa e Silva, que não acabou sendo presidente, você tinha o presidente Costa e Silva, vou colocar o nome dos presidentes aqui para facilitar, tá? E o presidente Médici. Eles eram da linha dura. O grupo da Sorbonne, tá, tinha mais presidentes. O primeiro presidente militar, o general Castelo Branco. Depois, os dois últimos presidentes militares, o Geisel e o Figueiredo. O que significa essa divisão dentro do militarismo? O grupo da linha dura eram, como o próprio nome já diz, mais radicais. Eles achavam que a ditadura tinha que durar por tempo indeterminado, ou seja, vamos entrar no poder até que exista qualquer resquício, né, de medo do comunismo, de tentativa de um golpe populista, até que essa bagunça populista, como eles mesmos diziam, anarquia populista, exista, nós vamos ficar no poder. Então era uma intervenção por tempo indeterminado. Eles se achavam, como militares, no direito de comandar o nosso país.
pessoal do grupo da Sorbonne tem esse nome por causa da prestigiada Universidade Francesa e, como o próprio nome já diz, já era uma parte dos militares mais intelectualizada. O que esse grupo da Sorbonne dizia? Eles também eram a favor da ditadura, eles também eram contra o comunismo, mas eles tinham ainda uma perspectiva, mesmo que num plano maior, mesmo que não a longo prazo, de democracia. Esse grupo dizia o seguinte: olha, foi necessária a intervenção dos militares no poder executivo. Mas essa intervenção não é saudável, né? O certo é que você tem uma eleição, você tenha presidentes eleitos. Então, tão logo o medo do comunismo se afaste, o perigo comunista se afaste, tão logo a gente consiga acabar com a dita anarquia populista, nós vamos devolver o governo aos civis. Então, esses dois grupos tinham essa ideologia diferente, né? Dois presidentes da linha dura e os outros 3 presidentes ali da linha da Sorbonne. Mesmo assim, a ditadura demorou para acabar, né? De maneira aparentemente calma, tranquila, os militares permaneceram 21 anos no governo do Brasil. Voltando ao quadro. Castelo Branco e os principais aspectos da sua economia. Então, primeira coisa do Castelo Branco, corte dos subsídios. Os subsídios eram ligados principalmente, tá, à alimentação. Então, vários gêneros alimentícios recebiam subsídio do governo para serem mais baratos. Tiraram esse subsídio. Para quê? Para diminuir os gastos do governo. Reestruturação de empresas públicas, várias demissões, enxugamento da máquina. Fim da estabilidade após 10 anos de trabalho e substituição pelo Fundo de Garantia por tempo de serviço. Muita gente confunde, é um detalhe técnico, mas é importante. Quando a gente fala do Getúlio Vargas, a gente fala de toda a legislação trabalhista consolidada na CLT de 1946. O Fundo de Garantia não era da época do Getúlio Vargas. O Fundo de Garantia, que hoje é algo positivo para o trabalhador, vem em substituição de algo que era até melhor. Após 10 anos de trabalho consecutivos numa mesma empresa, o trabalhador ele tinha estabilidade. Ele só podia ser mandado embora em casos muito específicos por justa causa. Então, era quase um funcionário público numa empresa privada. Essa medida serviu para dinamizar o mercado de trabalho. Foi importante para os grandes empresários, para as empresas se desenvolverem. Mas, para o lado do trabalhador, foi ruim. Então, se substituiu esses 10 anos de estabilidade e colocou-se no lugar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Voltando ao quadro. Incentivo às exportações, principalmente com o fim da lei que limitava a remessa de lucros ao exterior. O autoritarismo facilitou as medidas econômicas à base do chamado milagre econômico. Isso é de suma importância. Por quê? Quando a gente fala da ditadura militar no Brasil, a palavra contradição vem sempre à mente, né? Um dos temas mais curiosos e que eu gostava de estudar na faculdade era a ditadura militar. Por quê? Os meus professores de história da escola diziam, olha, a ditadura foi um período em que você teve tortura, que você tinha censura à imprensa, um período em que as pessoas não tinham liberdade de expressão. Em casa, meus familiares, meu pai dizia, olha, a ditadura militar foi uma época que eu mais ganhei dinheiro, que eu tive prosperidade, que eu consegui construir minha casa, meu carro. Então eu ficava naquela dúvida, poxa, qual que é o certo da ditadura militar? E como futuro historiador, historiadora, você sabe muito bem, não existe certo e errado na história. Na história existem várias verdades, dependendo do viés que você está analisando. Como historiadores, o que a gente tem que fazer? Nós analisamos as fontes do passado para tentar recriar esse passado, mesmo sabendo que esse passado nunca vai ser completamente desvendado. Então, quais são os fatos? Durante o período militar, teve censura, tortura, repressão, presos políticos, assassinatos políticos? Sim. Durante o período militar, teve um milagre econômico, crescimento da economia, uma pujança muito grande na economia? Sim, teve os dois. Então, isso que é interessante, você tem essa contradição. E nós, como professores, como historiadores, o nosso objetivo ele é aprofundar essa contradição. Afinal de contas, por que tinha a tortura, a censura e a repressão? E por que teve as características aí do milagre econômico? Isso a gente vai aprofundar aí nos outros momentos da nossa aula. Governos Castelo Branco e Costa e Silva, o endurecimento do regime militar. Quando a gente fala de endurecimento do regime, é aquela ideia de que aos poucos as liberdades individuais vão sendo cerceadas, aos poucos as garantias democráticas vão sendo perdidas e um regime militar, como os próprios militares gostam de dizer, vai se tornando de cada vez mais forte, de uma maneira cada vez mais concreta, uma ditadura, né? Vamos ao quadro.
Nos atos institucionais de número 2 e 3, nós temos aí o decreto das eleições indiretas para governadores. A eleição já era indireta para presidente da República, agora ela passa a ser indireta também para os governadores. Você deve estar se perguntando, professor, e as eleições municipais? As eleições municipais aconteciam na maioria dos municípios do Brasil, só que elas tinham algumas limitações. Se um candidato, considerado subversivo, que era o termo utilizado à época para nomear a pessoa que era contra o governo, que era a oposição, ganhasse a eleição municipal em uma cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, uma capital, uma cidade grande do interior, esse prefeito poderia ser cassado. Então, na esfera municipal, na maioria das vezes você tinha as eleições, mas sempre com essa ideia de que poderiam ser cassados. Para governador e para presidente da República, as eleições eram indiretas. Mantinha-se a eleição pensando naquela ideia de manter o caráter democrático, mas, na verdade, essa eleição ela não era fraudada, mas ela era extremamente limitada. Candidatos escolhidos, nos municípios, se um candidato que não fosse do gosto da maioria que vencesse, que não fosse a favor do regime militar, ele era facilmente retirado do governo. No quadro, de novo. A extinção dos partidos políticos, então aqueles partidos políticos que nós nos acostumamos a estudar no período do Getúlio Vargas, o Dutra, do JK, que era lá o PSD, tínhamos também o PTB, tínhamos a UDN, o próprio Partido Comunista, todos eles são excluídos, são isolados, e funda-se o bipartidarismo, com dois partidos, a Arena, que era a Situação, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que acabou fundando o ex-PMDB, que agora voltou a ser MDB. O panorama político no Brasil é complicadíssimo, né, pessoal? Existente. Então você tinha a Arena, que era a Situação, e o MDB, que era a oposição. Existia um partido de oposição? Então existia. Esse partido ganhava algumas eleições, ele tinha alguns deputados, alguns senadores? Tinha. Mas eram uma oposição controlada, uma oposição até a página 2. Novamente reforçando, se um senador, se um deputado se colocasse de uma maneira muito veemente, contrário ao governo, ele acabava sendo retirado. Então, mantém-se uma aparência democrática. Para o observador externo que olhava o Brasil, ele fala, poxa, tem presidente, tem Congresso funcionando, com deputados e senadores, esse país não é uma ditadura. Mas essa era a ideia, era a camuflar o que realmente acontecia. Na prática, você tinha generais do Exército que governavam praticamente com plenos poderes. No quadro, por favor. Constituição de 1967. Por falta de leis nós não ficamos, eu sempre gosto de relembrar isso. Primeira Constituição do Brasil, 1824, logo depois a independência. Depois a Constituição da República, 1891. Depois do golpe / Revolução de 1930, a Constituição de 34, a que menos tempo durou. Estado Novo, Getúlio Vargas impõe uma Constituição em 1937. Eurico Gaspar Dutra faz a transição para a democracia e uma nova Constituição em 1946. A Constituição da Ditadura Militar, 1967. Na reabertura política, a atual Constituição de 1988. Então, temos aqui 3, 6, 7 constituições num país que nem completou 200 anos. A Constituição de 1967 sacramenta os atos institucionais anteriores, então ela é um conglomerado dos atos institucionais. Poder total ao executivo, o executivo extremamente fortalecido, a repressão colocada de uma maneira muito forte, continua-se com a aparência democrática e a ideia de um caráter temporário. Essa ideia de caráter temporário, à primeira vista, dá essa impressão, poxa, se os militares dizem que eles estão temporariamente no governo, significa que rapidamente eles vão deixar o poder. E não era bem assim. Na verdade, aos poucos, esses militares vão se perpetuando no poder. Então, a ditadura ela não passa muito rápido, ela fica durante muito tempo no governo do nosso país, acabando totalmente com a nossa sequência aí democrática. Muitas pessoas, às vezes, me questionam falando do nosso sistema de governo. Nossa, mas será que uma república, uma democracia, é mesmo um sistema melhor? Existe uma piada dos meus acadêmicos que dizem o seguinte, a democracia e a república é o melhor sistema de governo retirando todos os outros. E que sentido tem essa piada? Até hoje não se desenvolveu nenhum outro sistema.
Significa que a República Democrática ela é perfeita? É óbvio que não. Mas ainda assim é o sistema de governo que permite uma alternância de poderes. Você não tem um ditador, um imperador que fica 50, 70 anos no governo. Ele permite uma maior pluralidade. No nosso Congresso, por exemplo, com a pluralidade política que nós temos hoje, você tem representantes das várias segmentos da nossa sociedade, desde os mais à direita, os mais à esquerda, os mais liberais, progressistas, os mais conservadores. A nossa sociedade ela é plural e essa pluralidade ela tem que ter representação no nosso Congresso. Toda vez que um grupo, seja de centro, de esquerda ou direita, não respeita essa pluralidade e tenta se impor no governo, nós temos um caminho aí muito ruim. Então, nesse sentido, a República, a democracia é sempre muito positiva e é exatamente por isso que o militarismo era ruim, porque no militarismo se impunha a ideia de um certo grupo e os militares, que teoricamente têm que guardar a nossa nação no momento de guerra, cuidar das nossas fronteiras, estavam governando o país, o que não é função dos militares. Voltando ao quadro. Costa e Silva e o AI-5. A partir daqui, nós temos o início dos chamados anos de chumbo. A ditadura ganha aí cada vez mais corpo. O ato institucional número 5, de tão repressivo que foi, era considerado o golpe dentro do golpe. Então, até o AI-5, que é editado em 1968, nós temos uma certa liberdade. A partir do AI-5, a coisa muda de figura. O AI-5, diferente dos outros atos institucionais, ele não tinha prazo de vigência. Ele vigorava por prazo indeterminado. Você tinha o fim do direito de habeas corpus. O direito de habeas corpus, só lembrando, ele é fundamental na Constituição. O que é o direito de habeas corpus? Eu sou acusado de um crime, tá? Se eu não fui pego em flagrante e não tem ali um momento de prisão, eu só estou sendo processado, eu tenho o direito de responder o processo em liberdade. Até que se prove a minha culpa, né, eu tenho o direito de responder o processo em liberdade. É aquela ideia de que eu presumo pela inocência antes de condenar uma pessoa. Com o fim do direito de habeas corpus, você tinha os militares com um poder muito grande. Qualquer pessoa poderia ser detida por prazo indeterminado. Eu poderia ser preso, inclusive, sem que as minhas acusações fossem passadas para o meu advogado ou para a minha família. Existia a prisão por averiguação, né? Então, o professor Júlio está preso. Por quê? Para a averiguação, porque os militares assim querem. E essas prisões poderiam durar meses, durar anos. Então, por isso que os historiadores sempre falam que você perdeu as garantias da democracia, as garantias republicanas, né? Se todo criminoso deve ser preso, é óbvio que todo criminoso deve ser preso. Mas olha a palavra que está em destaque, criminoso. Se a pessoa cometeu um crime, se você tem prova, se ela é julgada e condenada, ela tem que ficar presa sim. O problema é que naquela época, muitas pessoas inocentes e que o crime, entre aspas, dela era só discordar do governo, foram presas, torturadas e assassinadas. Essa é a grande diferença, ok? Voltando ao quadro. Legalização da tortura. Poderia-se torturar uma pessoa para conseguir uma confissão em caso aí de perigo à nação. Censura sobre os meios de comunicação, rádio, jornais impressos, a televisão, tudo isso era analisado pelos centros de censura. Estabelecimento do DOI-CODE, que eram centros de tortura, símbolos do autoritarismo e do militarismo. O DOI-CODE fazia censura aos meios de comunicação e no DOI-CODE fazia-se toda a investigação contra os subversivos. Então, pessoas que eram consideradas criminosas, comunistas, que poderiam ir terroristas, era o nome que eles davam à época, que poderiam de alguma maneira desestabilizar a ordem vigente, eles eram presos, eles eram investigados pelo DOI-CODE. O DOI-CODE acabou se tornando símbolo do militarismo, símbolo da repressão do período militar. Governo Médici, censura e repressão. O governo Médici ele é conhecido como o mais violento de todo o período militar. O auge da tortura, o auge da chamada linha dura, dos chamados anos de chumbo. Contraditoriamente, é o auge também do milagre econômico, mas a gente vai falar isso aí durante a nossa aula. Vamos ao quadro.
Então, durante o período militar, a gente tem que deixar isso muito claro. Você tinha reações contra a ditadura. Vários setores da sociedade estavam contra a ditadura. O problema era, o regime naquela época era um regime muito forte. E como o milagre econômico estava dando certo, tinha-se aí uma justificativa, mesmo que questionável, para que se permanecesse no poder. Setores da Igreja e da União Nacional dos Estudantes, se mobilizaram. Destaque para a Igreja. A Igreja que, num primeiro momento, nessa época que eu estou falando da Igreja Católica, tá? No início, na passeata, por exemplo, as várias passeatas, os vários movimentos da família com Deus pela liberdade, a Igreja Católica se posicionava a favor dos militares, porque a Igreja tinha um medo do que era o comunismo. Com o passar do tempo, a Igreja percebeu que aquele governo militar não era tão positivo assim. E a Igreja, que tinha apoiado um golpe no primeiro momento, também teve oposição. Posteriormente, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também vai apoiar o fim da ditadura militar. Então, setores que, inclusive, apoiavam a ditadura no início, perceberam aí esse equívoco. Voltando ao quadro. Você teve vários movimentos culturais, né? O cinema novo, as músicas de engajamento que questionavam o militarismo, o teatro, movimentos que pegaram em armas de verdade, né? O movimento revolucionário 8 de outubro, a vanguarda popular revolucionária do Lamarca, que uniu oficiais dissidentes do regime militar, o Partido Comunista e a guerrilha do Araguaia. Então você teve vários movimentos que questionavam a ditadura, mas esses movimentos eram reprimidos pela ação dos militares e muitas vezes uma parcela da população que era considerada alienada politicamente, ou seja, ela não se posicionava politicamente, ela era a favor do governo, não se questionava, porque era uma parcela da população que era beneficiada pelo milagre econômico. Aí a contradição, a chave para entender esse regime. Ao mesmo tempo que você tinha pessoas sendo mortas e torturadas, pessoas que eram contrárias ao governo, você tinha pessoas que estavam trabalhando, que não se envolviam com política, que ganhavam bem, que construíam a sua casa, fazia a sua viagem. Então você tinha esses dois Brasis convivendo aí, e essa é a chave para entender esse período, para entender a contradição desse período. Voltando ao quadro. Continuando no governo Médici, a repressão implacável e uma propaganda política muito forte, né? Vinculada muitas vezes na Rede Globo. E slogans como esse daqui em destaque, ó, Brasil, ame-o ou deixe-o, ou seja, ou você aceita o Brasil do jeito que está, ou se você não está gostando, cai fora, né? Slogans como ninguém segura esse país e o Pra Frente Brasil da Copa do Mundo de 1970. A Copa do Mundo de 1970 foi amplamente divulgada pelos meios do governo para fazer a propaganda do Brasil. A vitória do Brasil na Copa de 1970 simbolizava esse Brasil que está dando certo, esse Brasil de prosperidade. Então aqui na imagem, nada mais simbólico do que isso, o capitão da seleção brasileira de 1970, o Carlos Alberto Torres, e aqui o presidente Emílio Garrastazus Médici, e os dois aqui juntos, levantando a taça Jules Rimet, conquistada em definitivo pelo Brasil em 1970. Então a política andou muito junto com o esporte, e até hoje anda. Muitas vezes o esporte ele é utilizado para que governos façam uma determinada manipulação política, e isso aconteceu no Brasil durante a Copa do Mundo de 1970. Como caracterizar historicamente a ditadura militar? Essa é a nossa situação-problema da aula. Apresentação. Como entender a permanência de um conflito por sentidos sobre o recente passado ditatorial? Então, até hoje nós temos a permanência de um conflito por sentidos. Nesse sentido, é possível afirmar que houve no Brasil, ao longo de 21 anos, uma ditabranda. Essa ideia da ditabranda, ela aparece muitas vezes, e sempre com o mesmo discurso. Olha, o Brasil teve ditadura? No Brasil não teve ditadura. No Brasil nós tivemos aí um período de exceção, você teve um regime dos militares no governo, mas comparado com a ditadura do Chile, da Argentina, o Brasil não teve ditadura, teve uma pequena oposição. Esse é o discurso. A gente vai ver como é que esse discurso não se sustenta na realidade. Voltando ao quadro. Problematizando. Então, sempre as soluções desses problemas históricos têm a ver com um contexto histórico. Nós temos que entender o contexto desses temas. Em 17 de fevereiro de 2009, a Folha de São Paulo publicou um editorial afirmando que no Brasil houve uma ditabranda, ao fazer um contraponto entre o regime militar brasileiro e outros regimes ditatoriais da América Latina.
Segundo o relatório final, então esse é o argumento de quem fala sobre a dita branda. Agora, nós vamos ver o que fez o relatório da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi estabelecida em 2013, trabalhou 2013 e 2014. Qual que era o objetivo da Comissão Nacional da Verdade? Tentar reverter o que foi feito com a lei da anistia. A lei da anistia diz o seguinte: a partir de hoje, todos os anistiados políticos, aliás, todos os exilados políticos, pessoas que eram contra a ditadura e que foram convidadas a morar no exterior, puderam voltar ao Brasil. Todos os presos políticos foram soltos. Então, no Brasil, viveu-se um clima de euforia. As pessoas que eram contra o governo, que estavam sendo presas só por expressar as suas opiniões, puderam sair da cadeia. Os exilados políticos voltaram ao Brasil. Só que a anistia, ela foi ampla, total e restrita. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que as pessoas deixaram a prisão, que os exilados voltaram ao Brasil, os torturadores, as pessoas que tinham cometido crime de tortura, muitas vezes estupro, muitas vezes até assassinato, também ganharam a lei da anistia. A lei da anistia era uma ideia de pôr uma pedra sobre a ditadura e fingir que nada aconteceu. E isso foi um grande erro. Em outros países, como Chile e Argentina, só para citar dois, após a ditadura militar, você teve investigações e as pessoas que cometeram crimes durante os regimes militares foram presas. O general Pinochet, que é um símbolo da ditadura chilena, ele morreu na cadeia, ele morreu preso, processado. Então, isso não aconteceu no Brasil. E isso já deixou uma marca, tanto para as pessoas que sofreram no período militar, né, que acabaram tendo um sentimento de injustiça, quanto os criminosos do período militar que tiveram uma sensação de impunidade muito grande, né, ficaram todos soltos. Então, esse discurso da dita branda, muitas vezes ele aparece no nosso país por conta desse problema lá da anistia. O que a Comissão da Verdade tentou fazer, a Comissão Nacional da Verdade? Reparar isso, reinvestigar essas ações para que essas pessoas que cometeram crime fossem punidas. Qual que era o problema? Primeiro que ela demorou muito para acontecer. De 1985, que é o final da ditadura, para 2014, você tem mais de 20 anos. Se você for pegar desde o início da ditadura militar, o tempo é muito maior. Então, muitas pessoas que poderiam ser acusadas, né, de algum crime, elas já morreram ou estavam muito idosas. Mesmo assim, você teve aí alguns levantamentos importantes. Vamos voltar ao quadro. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, 400, vou até apagar aqui, 434 cidadãos e cidadãs brasileiras foram mortos ou desaparecidos por motivação política durante o regime militar. Aí você vai falar para mim, professor, mas em 21 anos, 434 pessoas só? Primeiro, se uma pessoa sequer morre pela ação direta do governo, isso já é um crime. Então, 434 pessoas não é um número inexpressivo, é um número muito grande. Segundo, esse é um número oficial que foi possível investigar. Quantas pessoas foram mortas, foram torturadas, muitas vezes quantas mulheres foram estupradas e homens também violados no período militar e que não teve-se a documentação. De 1985, quando acabou a ditadura militar, os arquivos do governo foram sigilosos, eles não tinham acesso, ficaram mais de 20 anos sem acesso. Então, muitos documentos, muito provavelmente, sumiram. Então, esses 434 não representam a verdade, representam uma estimativa. Muito provavelmente, muitas pessoas mais sofreram no período militar. Então, esse número, ele por si só ele é pequeno, mas mesmo pequeno, ele serve para tirar essa ideia aí da dita branda do Brasil. Voltando ao quadro. Para evitarmos o negacionismo e a relativização das violações cometidas durante esse período brasileiro, é importante compreender de que maneira o regime militar se institucionalizou após o golpe de 64 e quais as medidas institucionais e repressivas adotadas para o exercício da intolerância, buscando afastar do cenário político o outro indesejado pelas Forças Armadas. Esses movimentos de negacionismo, de relativização, são muito complexos, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, para fugir um pouco de um tema, mas para dar um exemplo parecido, os presos judeus da Segunda Guerra Mundial dos campos de concentração foram libertos, aqueles que não tinham morrido. E com aquela aparência, né, assustadora, muito magros, pálidos, que sofrendo com fome, com frio, com o trabalho forçado, das maneiras mais terríveis. E cineastas da época, convocados pelo governo, filmaram tudo aquilo. A gente tem imagens reais daquele período. E qual que era a ideia disso? Já se pensava naquela época, né? O Oliver Stone, que é um grande cineasta inglês, dizia assim, nós vamos filmar isso porque as futuras gerações podem vir a questionar esse momento.
E é exatamente isso que nós temos no Brasil. Então, nós temos que estudar os fatos sem relativismos. A relativização, ela é um problema. Nós temos que considerar os fatos e analisá-los. Lógico que tentando a imparcialidade, sem fazer julgamentos. Mas negar fatos históricos é aí, né, de certa forma, uma inverdade histórica e até uma desonestidade histórica. Toda vez que eu acabo ressaltando um fato e omito o outro, na historiografia eu estou cometendo um crime aí muito grande. Por que há grupos no Brasil que relativizam ou negam a ditadura? Por que existem esses grupos no Brasil? Quais são os objetivos desse grupo? Pensem um pouquinho, reflitam, nós voltamos em alguns instantes. Bom, há vários motivos para explicar porque alguns grupos relativizam a ditadura militar no Brasil e muitos ainda pedem a volta da ditadura. De maneira geral, você tem uma memória, né, afetiva desse período, mas é uma memória afetiva equivocada. Em que sentido? Aquela ideia do saudosismo, de que aquela época era melhor, daquela época a violência não era tão grande, e principalmente uma memória ligada a um milagre econômico. A ideia de que naquela época havia mais prosperidade, não havia problemas. Primeiro, havia problemas, é óbvio.
E apesar do milagre econômico, os anos consequentes foram muito ruins. O milagre econômico foi um bolsão, né, de prosperidade no Brasil, muito inflado pelos investimentos externos, né, que vinham principalmente dos Estados Unidos. Então você teve uma prosperidade, mas ela não foi uma prosperidade consolidada, ela foi temporária. Então as pessoas muitas vezes criticam os governos atuais e têm essa ideia saudosista do passado, né, pensando que naquela época você tinha algo melhor. Você teve um milagre econômico, mas ele não se sustentou. Então é uma saudade de uma época que na verdade não existiu. Não existiu nesse sentido desse passado idílico, como muitas vezes ele é colocado. Então por isso essa ideia, essa relativização e essa rememoração do passado acaba acontecendo no país, mas ela não se sustenta de uma maneira provável, vamos colocar assim. O governo Médici e o milagre econômico. Então vamos falar, o que foi esse milagre econômico, afinal de contas? O milagre econômico é um período que vai aproximadamente de 1968 a 73. Então é aproximadamente 5 anos. Nesses 5 anos, o Brasil cresceu e cresceu muito. O PIB do Brasil, durante todos esses anos, foi superior a 11%. Então, se você pegar 5 anos, 11%, o Brasil cresceu mais de 50% em 5 anos. Isso é um crescimento econômico muito grande. Então, você teve várias indústrias sendo abertas, você tem um governo investindo muito na industrialização, construção de estradas, a usina hidrelétrica de Itaipu, né, a ponte no Rio-Niterói, que são símbolos desse período de prosperidade. Essa prosperidade aconteceu? Sim, a gente não pode negar que esse período houve um crescimento, que você teve aí no Brasil um afã econômico muito grande. Qual que foi o problema? O problema é que esse crescimento ele não foi sustentável. A gente pode pensar que esse crescimento também goza de privilégios internacionais. Você tinha uma onda de prosperidade não só no Brasil, mas de vários países capitalistas, impulsionados inclusive pelos Estados Unidos da América. E apesar desse crescimento muito grande, a década seguinte, de 1980, obviamente influenciada pelo período militar, é conhecida como a década perdida, porque daí o Brasil passa desse grande desenvolvimento para uma recessão econômica muito grande. Então, perdeu-se alguma oportunidade de fazer esse crescimento ser sustentável. Ele ocorreu, mas ele não foi sustentável e, principalmente, ele não diminuiu as extensas desigualdades sociais. Os ricos no Brasil ficaram cada vez mais ricos e os pobres continuaram como sempre pobres. Voltando ao quadro. Então, de 69 a 73, uma média de crescimento do PIB de 11%. Antônio Delfim Neto, o mentor do milagre econômico, o grande economista, uma ampla disponibilidade de recursos do exterior. Em outro momento, eu coloquei para você que o autoritarismo do regime militar facilitava as medidas que proporcionaram o milagre. Por quê? Com um governo autoritário, muitas vezes esses governantes não precisavam fazer manobras de bastidores, manipulações, para colocar em cargos-chave, né, pessoas que eles consideravam capacitadas. Então, hoje, um governo democrático que vai montar ali a sua coalizão, muitas vezes eles acabam barganhando cargos, né, colocam ali um ministério para uma determinada pessoa de um partido político, um outro ministério para outra pessoa e assim sucessivamente. Então, isso é prejudicial. No período militar, você tinha a figura dos tecnocratas, assim como no período do Getúlio Vargas, ou seja, técnicos que iriam ali governar segundo a exegese do militarismo, mas que tinham ali certas facilidades para manobrar, para colocar ali as suas situações. O Antônio Delfim Neto foi uma dessas pessoas, um dos mais famosos. Ele foi ministro da Economia de vários presidentes militares do Brasil. Ele sempre dizia que esse crescimento econômico do Brasil ele ia se sustentar e quando questionado pelo problema da desigualdade social, a sua resposta era sempre a mesma. Nós vamos fazer o bolo da economia crescer e depois a gente começa a fazer a divisão para que exista uma melhor igualdade social. Mas esse crescimento, infelizmente, nunca aconteceu. Voltando ao quadro. O milagre econômico, então, foi proporcionado também por grandes investimentos de capital estrangeiro. Destaque para o setor automobilístico, com a General Motors, a GM entrando no Brasil, a Ford e a Chrysler. Um auxílio econômico muito grande dos Estados Unidos e a gente não pode esquecer do período da Guerra Fria. Quando fala-se da Guerra Fria, a gente tem que citar aqui a famosa Operação Condor,
qual que era aliás, a Operação Condor. Qual que era o sentido dessa Operação Condor? Os Estados Unidos, via o seu sistema de inteligência, influenciou as ditaduras de vários países da América. Não é coincidência que no período da Guerra Fria, vários países aqui da América foram ditaduras. O Brasil foi ditadura, a Argentina, o Chile, no México você teve ditadura. Por quê? Coincidência? Não. Para os Estados Unidos, era melhor nesses países você ter ditadores, mas que apoiavam os Estados Unidos, ditadores que eram a favor da economia capitalista, do que países que pudessem se revoltar e que essa desigualdade social muito grande aderisse ao comunismo, como aconteceu em Cuba. A Revolução Cubana sempre foi a grande pedra no sapato dos Estados Unidos. Então, se Cuba já deu tanto trabalho para os Estados Unidos, imagina uma revolução comunista num país como o Brasil. Particularmente, pelo que eu já estudei e pelo que outros historiadores dizem, o Brasil nunca teve condições nem próximas de uma revolução comunista, mas isso não impediu que os Estados Unidos tivessem medo. E por isso, esse cuidado muito grande, esse investimento, né, nos regimes militares brasileiros. E isso não sou eu que estou falando, né? Um dos grandes historiadores, né, da nossa história, um inglês que se especializou em história do Brasil, Thomas Skidmore, especializado no período militar, ele afirma isso. Você tem vários escritos dele e numa entrevista de vários anos atrás, no programa Roda Viva, ele afirmava isso. E quando ele estava no Brasil em 1964 e ele foi avisado 2 dias antes, né, pela a embaixada norte-americana, que ele deveria deixar o Brasil porque aquele período, aqueles dias seriam dias muito tumultuados. Então você tem aí várias provas que afirmam essa interferência dos norte-americanos na política e na autonomia brasileira no período do militarismo. Voltando ao quadro. Essa imagem, como várias, simbolizam aí o militarismo, né? Você tem aqui vários oficiais na imagem, a gente pode contar 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, né? Cercando aqui um rapaz, provavelmente um estudante da Uni, fazendo uma manifestação contra o governo. Então, apesar de você ter pessoas se manifestando contra o governo militar, a repressão ao militarismo era muito forte. Então, existia oposição, mas ela não conseguia se impor, ainda mais com os militares muito bem armados, organizados, e que acabavam com toda a movimentação, toda a manifestação contrária ao regime. Governo Geisel e Figueiredo, a transição lenta, gradual e segura. Passado o período dos anos de chumbo ali dos generais Costa e Silva e Médici, quando o general Ernesto Geisel assume o governo do Brasil, ele declara que vai fazer a transição para a democracia, né? Lembremos que Geisel é daquele grupo mais intelectualizado, chamado Grupo da Sorbonne, na qual faz parte também o Castelo Branco e o Figueiredo. Então ele já inicia o seu governo sinalizando para a abertura democrática. Mas a abertura foi lenta, gradual e segura. Lenta e gradual e segura para quem? Para os militares que estavam no governo. Eles saíram, mas se precaveram, principalmente com relação à legislação, para que não tivessem problemas futuros. Voltando ao quadro. Ernesto Geisel, então, a abertura lenta, gradual e segura. Você tem um afastamento da chamada linha dura do poder. Existiam vários problemas na chamada hierarquia do Exército. Por que esses problemas da hierarquia do Exército e por que eu faço questão de colocar isso? Você tem vários atentados naquela época, principalmente um dos mais famosos atentados do Rio Centro, né? Uma grande manifestação no Rio de Janeiro. O atentado do Rio Centro foi planejado para ser um atentado dito terrorista, para que comunistas, teoricamente, colocaram uma bomba que explodiu e acabou ferindo alguns oficiais do Exército. Na verdade, o atentado de Rio Centro foi planejado por próprios militares. Militares insatisfeitos com esse novo governo, mais ligado a um grupo mais brando, o grupo da Sorbonne, e que não aceitavam essa mudança, pessoas que queriam a continuidade da ditadura. Por isso começa a haver vários problemas de hierarquia. E esses problemas de hierarquia simbolizavam que o governo militar estava desgastado, ele estava se corroendo de dentro para fora. Oficiais de baixas patentes que se revoltavam com seus superiores e não aceitavam aí a abertura política e o fim da ditadura militar. Voltando ao quadro. Nesse período, no governo Geisel, nós temos medidas liberais intercaladas com medidas restritivas. Então, por exemplo,
no governo Geisel, você teve a suspensão da censura aos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, uma medida extremamente liberal. Mas você tem o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Quando eu falo do assassinato do Herzog, eu falo dos exílios políticos, é importante a gente salientar algumas coisas. Primeiro, quem que era exilado no Brasil? As pessoas que eram opositores ao governo. E pessoas que além de ter uma condição financeira boa, eram pessoas famosas. Por exemplo, o José da Silva, só para dar um nome genérico no Brasil, que se posicionasse contra a ditadura, ele poderia facilmente ser preso, poderia ser torturado e ser morto, e você não teria um levante muito grande quanto à morte dele. Mas a morte de uma pessoa famosa, conhecida nos meios acadêmicos, nos meios sociais, aí sim gerava mais transtornos. Por exemplo, você tem vários artistas, cantores que foram exilados. Chico Buarque foi morar fora do Brasil, Toquinho, Vinícius de Moraes, políticos famosos como Fernando Henrique Cardoso foram exilados. Por quê? Se a ditadura mata uma pessoa dessa, muito famosa, muito proeminente, ela acaba tendo aí um problema muito grande. Até o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda foi morar fora do Brasil no período da ditadura militar. E o assassinato de uma pessoa famosa no Brasil naquele período causou uma grande comoção, que foi do jornalista Vladimir Herzog. Qual que é o contexto dessa história? O Vladimir Herzog era um jornalista, ele era um dos diretores da TV Cultura, e ele foi chamado a depor no DOI-CODE. Por que ele foi chamado a depor no DOI-CODE? Houve uma manifestação, né, na verdade uma manifestação a favor dos militares, né, uma comemoração, e a TV Cultura não mandou representante para fazer a cobertura desse movimento. Então, por isso, o Vladimir Herzog foi convocado a prestar esclarecimentos no DOI-CODE. Aparentemente, ele não tinha cometido crime nenhum. No DOI-CODE, muito provavelmente, exageraram na tortura e acabaram o matando. Vamos ao quadro, mostrar a imagem para você. Então, ó, essa é a imagem do Vladimir Herzog morto. Professor, como é que a gente tem essa imagem? O Vladimir Herzog demorou para aparecer, entrou no DOI-CODE e nem sabia por quê. Os militares chamaram, né, os colegas do Vladimir Herzog para essa sala, para dizer o seguinte: olha, o Herzog, ele cometeu suicídio. Uma jornalista estagiária estava com uma câmera escondida e, ao passar na frente dessa sala, discretamente ela tirou essa foto, essa única foto. E essa foto acabou comprovando que os militares, na verdade, assassinaram o Herzog. Por quê? Voltamos à tela de novo. Mecanicamente, é impossível uma pessoa cometer suicídio ajoelhando. Mesmo que ela esteja muito convicta do suicídio, ela não consegue fazer isso. O Herzog foi morto, né, foi assassinado, né, esse é o termo, e os militares fingiram essa cena. Então, colocaram ele aqui na grade dessa janela, né, de um tijolinho aqui de vidro, amarrado com a própria gravata e com o joelho flexionado. Foi morto até de uma maneira, foi colocado ali até de uma maneira desleixada. Esse assassinato do Herzog foi em 1975, tá? Houve uma grande comoção nacional, você teve um culto ecumênico envolvendo judeus e católicos, afinal de contas o Herzog era judeu, ninguém aceitou essa ideia de que o Herzog tinha cometido suicídio e esse movimento, né, essa comoção muito grande acelerou, né, ajudou a acelerar o fim da ditadura militar. As manifestações cresceram de uma maneira muito grande. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade concluiu o processo que provou que o Herzog foi assassinado. E a família do Herzog, em 2013, conseguiu tirar uma nova certidão de óbito. E nessa certidão de óbito consta como causa da morte não mais o suicídio, mas assassinato por tortura nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. Isso é muito importante porque trouxe um conforto para a família e também uma possibilidade da família processar o Estado. Afinal, ele foi morto numa dependência do governo. Então é importante esse fato do Herzog, é óbvio. Mas como historiador, a gente sempre tem que pensar no algo além. Quantas famílias tiveram seus entes queridos retirados de uma maneira muito drástica nesse período e que não tiveram essa repercussão do Herzog e o consolo que a família do Herzog tem? Então é algo que a gente sempre tem que levar em consideração, sempre questionar e refletir. Vamos ao quadro. Essa citação do Thomas Skidmore, que eu já citei para vocês, Brasil de Castelo a Tancredo, de 64 a 85. Olha o que ele vai dizer. Outros conhecidos oficiais da Sorbonne eram Golbe da Costa e Silva, Cordeiro Farias, Ernesto Geisel e Jurantir Bizarra Mehmed. Este grupo, mais moderado do que a linha dura, defendia a livre iniciativa e a existência de um governo forte.
uma política externa anticomunista e a adoção preferencialmente de soluções técnicas e fidelidade à democracia, achando, no entanto, que a curto prazo o governo habilitário se impunha como uma necessidade. Então, aquela ideia que nós já combinamos que o quê? Esse grupo da Sorbonne, ele era a favor de uma ditadura, mas uma ditadura enxuta, uma ditadura por tempo determinado, e que o mais rápido possível o governo deveria ser devolvido aos civis no Brasil. Infelizmente, esse mais rápido possível durou apenas 21 anos. Governo Geisel e Figueiredo, continuando o processo da transição lenta e gradual e segura. Já era próximo do ano de 1983 para 1984, a ditadura acabando, e a gente tem uma manifestação muito grande popular chamada Diretas Já. O que foi as Diretas Já? A chance de termos uma eleição direta para presidente do Brasil. A última eleição direta para o Brasil, antes do movimento Diretas Já, havia sido em 1960, quando Jânio Quadros ganhou a eleição. Então, de 60 até 84, já fazia 24 anos que o Brasil não tinha uma eleição direta. Vamos ao quadro. Entender melhor não só Diretas Já, mas esse prelúdio do fim. O golpe mais forte colocado contra o chamado milagre econômico foi a crise do petróleo em 1973. O que é a crise do petróleo? A OPEP, que era a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolve do dia para a noite dobrar o barril de petróleo, o valor do barril, que na época era só $1 para $2. Isso parece pouco, mas teve um impacto muito grande. E o Brasil, que era um país que tem uma economia que dependia muito do petróleo, começou a sofrer uma crise muito grande. É pouco depois disso que começa o projeto no Brasil do chamado Proálcool, um combustível alternativo. Naquela época nem se pensava nisso. Se você pega os carros da década de 70, né, você tinha lá os grandes Dodge, você tinha Maverick, os Opalas com motores gigantescos, Ford Landau, porque ninguém dava bola para o gasto energético, ninguém pensava em preservação do meio ambiente, muito menos em preço de gasolina. E a partir de 73, nós temos aí uma mudança muito grande nesse panorama. Voltando ao quadro, em 1978, a emenda constitucional número 11 põe fim ao AI-5. Então, o AI-5 durou aí 10 anos, de 68 a 78. O sindicalismo começa a ganhar muita força, tanto o sindicalismo rural quanto o sindicalismo urbano. E surge uma figura bastante importante na nossa história, o Luiz Inácio Lula da Silva, que surge como um sindicalista que comanda as grandes greves do ABC Paulista em 1978 e 1979. Greves essas já causadas por uma grave crise econômica pós-milagre. Em 1979, nós temos a aprovação da anistia ampla, total e restrita e a volta do pluripartidarismo, PDS, PMDB, PT, PDT e outros partidos naquele momento. Então, a anistia nós já comentamos, mas só para fortificar, o problema da anistia é que ela foi ampla, total e restrita. Então, os militares que poderiam ser acusados de cometer crimes contra os civis foram anistiados. E a volta do pluripartidarismo. A Arena desaparece, o MDB se torna PMDB e você tem um panorama político bem interessante. Logo depois da ditadura militar, os partidos políticos que eram colocados à direita, né, a Arena era o grande partido de direita no Brasil, acaba perdendo muita força. O PDS, naquele primeiro momento, era o único partido considerado de direita. E o Brasil começa a ter um período em que vários partidos de esquerda aparecem, né? Não diz uma esquerda radical. O PT namorava, flertava com radicalidade, mas na verdade nunca foi radical. O Partido Comunista era o mais radical. O PMDB e PSDB eram partidos de esquerda, né? Não de uma esquerda radical, uma esquerda mais voltada ao centro, mas eram partidos de esquerda. Lembre-se muito bem, por exemplo, a gente vai trabalhar na próxima aula, quando a gente falava das eleições Fernando Henrique Cardoso contra o Lula. Lula considerado da esquerda, o PT, e o Fernando Henrique Cardoso do PSDB, direita. Mas na verdade não, eram dois grupos de esquerda, uma esquerda mais ao centro e uma esquerda mais radical. A direita vai surgir no Brasil com mais força anos depois. Voltando ao quadro. Eleições, você tinha aí a ilusão de que eleições poderiam acontecer. Em 1984, um deputado chamado Dante de Oliveira faz essa proposta. Olha, vamos fazer uma eleição direta, já que o governo Figueiredo está acabando. Essa eleição direta, ela é reprovada. Então, nós temos a eleição indireta. Na eleição indireta, você tinha dois candidatos,
Paulo Maluf, né, o mesmo ex-prefeito de São Paulo, que era da situação, e Tancredo Neves, que era da oposição. O se na história não existe, a gente trabalha com algumas conjecturas. Tancredo Neves era um dos líderes do movimento das diretas já. Esse movimento uniu várias lideranças políticas no Brasil. A imprensa também participou de uma maneira muito forte, vários movimentos populares, artistas, jogadores de futebol, o movimento da democracia corintiana também vai apoiar o movimento das diretas já. Enfim, você tinha uma movimentação muito grande. Apesar disso, a emenda Dante de Oliveira ela é reprovada no Congresso, ela não é aprovada e tem-se eleição indireta. Apesar da eleição indireta, o candidato que era mais benquisto era o Tancredo Neves. Então, a eleição do Tancredo Neves, ela apaziguou um pouco a frustração com a reprovação da emenda Dante de Oliveira. Mas qual foi o problema? Tancredo Neves ganhou a eleição, mas entre a eleição e a posse, né, que deveria ocorrer no ano posterior, em 1985, ele teve um mal súbito e acabou morrendo. E daí entra como presidente o José Sarney. Vamos ao quadro. O vice do Tancredo era o José Sarney. E o José Sarney causou uma certa frustração nos meios políticos do Brasil. Por quê? O Sarney ele era muito mais alinhado ao governo anterior. Ele tinha sido da Arena e ele trocou de partido pouco tempo depois. Pouco tempo depois ele sai da Arena e ele vem para o MDB. Então o Sarney, apesar de naquela eleição estar concorrendo como vice do Tancredo, apesar de naquela eleição ele estar simbolizando aí a volta da democracia, ele era um candidato muito mais identificado com a Arena, muito mais identificado com o militarismo. Então o início do governo Sarney ele causa aí uma certa frustração. O governo Sarney, apesar dessa desconfiança, ele conseguiu fazer a transição para a democracia, assim como o governo Dutra lá em 1946. O problema é que o governo Sarney é marcado por uma crise econômica muito grande, a chamada hiperinflação. Então a memória que nós temos do governo Sarney é uma memória extremamente ruim. Vamos ao quadro. Eu coloquei aqui para você uma foto que simboliza o movimento das diretas já. Movimento esse que acabou congregando várias das lideranças políticas mais conhecidas do Brasil naquele momento. Então aqui embaixo dá para ver na faixa que está escrito São Paulo e o já dos diretas já. Então, e quais são os personagens políticos mais importantes que aparecem aqui nessa imagem? Você pode colocar aqui o Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, apoiou inclusive João Goulart quando ele quase sofreu um golpe ainda em 1961, tá? Ulisses Guimarães, com a camiseta aqui, ó, eu quero votar para presidente. Ulisses Guimarães era o presidente da Câmara dos Deputados quando a gente teve a Constituinte de 88, então uma das figuras importantes da nossa história. Aqui no meio, junto com a esposa, o Tancredo Neves, que foi eleito, mesmo que indiretamente, presidente da República. E aqui, bem jovenzinho, já aparecendo, o Fernando Henrique Cardoso, que acabou se tornando presidente pelo PSDB. Então, uma das chaves para entender as diretas já é exatamente essa. Um movimento que começou pequeno, cresceu muito grande e uniu várias lideranças políticas. Essas lideranças políticas, elas tinham as suas diferenças entre si, mas se uniram em prol de algo maior, que era a defesa desse retorno à democracia, simbolizado de uma maneira tão forte pelo movimento das diretas já. Práticas da ditadura ainda presentes na sociedade. Em julho de 2013, o pedreiro Amarildo Dias de Souza, morador da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, desapareceu após ser levado por policiais militares à sede da UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, para prestar esclarecimentos. Então, do mesmo jeito que os presos políticos simplesmente sumiam e desapareciam, infelizmente essas práticas ainda acontecem. O caso do período Amarildo acabou ganhando muita repercussão no Brasil naquela época, 2013, 2014, mas ela simboliza uma permanência de algumas práticas autoritárias que eram tão comuns ainda no período da ditadura militar no Brasil. Voltando ao quadro, o nosso problematizando. Dimas Antônio Casemiro, 25 anos de idade, desapareceu em 17 de janeiro de 71, após cair numa emboscada armada pelas forças de segurança em São Paulo. De acordo com a versão oficial do regime militar, ele teria morrido atingido por disparos de uma arma de fogo, após ter resistido à voz de prisão dada por agentes do Estado.
Entretanto, seu corpo nunca foi devolvido para sua família para que ele pudesse ser sepultado. Eu fiz questão de colocar as duas reportagens com as datas corretas. Mas se eu invertesse as datas, eu colocasse que o Dimas desapareceu em 2013 e o Amarildo em 1971, o corpo da reportagem é o mesmo. Então, uma ação comum no período militar, infelizmente, é uma ação comum ainda nos dias de hoje. Professor, então você está falando que a polícia é ruim? De maneira nenhuma. A polícia faz um trabalho muito bom, os militares também. O problema é que muitas vezes é colocado de uma maneira cotidiana, comum, são esses excessos. Esses excessos não têm justificativa, nem durante a ditadura militar, muito menos hoje, quando nós temos democracia. Voltando ao quadro. Entender, de uma maneira clara, de que maneira se deu o processo de abertura política no Brasil é essencial para questionar leis como a lei da anistia, que acabou que expôs um fim na história, que libertou presos políticos e inocentou torturadores. Além disso, permite levantar questões sobre os legados desse militarismo no Brasil, como o desaparecimento de pessoas sem explicação oficial do governo ou das forças de segurança. Então, entendendo os excessos do militarismo durante a ditadura militar, 64 a 85, e essas permanências ruins que nós temos hoje, de pessoas que ainda somem, que ainda são assassinadas sem justificativa, a gente entender que esse processo, ele ocorre em grande parte porque esse problema do fim da ditadura militar até hoje não foi muito bem resolvido. Por isso, no início da aula eu comentei com você, é um período que, apesar de ser muito falado, ele ainda é pouco estudado. Ainda é uma documentação muito grande, muito rica, que pode ser estudada para que esses problemas do militarismo sejam sanados. Problemas esses que não estão no passado, mas que têm consequências para nós até hoje. Então, por isso a importância da memória, da história e do estudo cada vez mais sério e aprofundado dessas questões que são tão importantes para a nossa nação. Momento de interação. Como podemos superar os legados do militarismo rumo a uma democracia plena? Como é que a gente resolve esses problemas da democracia brasileira, essas manchas do passado, para que a gente caminhe para uma democracia melhor? Pense um pouquinho, reflita, eu volto alguns instantes.
Bom, pessoal, eu quero comentar a fala de dois polos aqui. O polo de Itapetinga, né, disse em linhas gerais que muitas vezes as pessoas não conhecem o contexto histórico, não conhecem os interesses, principalmente econômicos, do período militar e acabam tendo opiniões levianas, e eles estão certos. O entendimento do contexto histórico desse período é fundamental para que a gente possa ter uma opinião muito clara. E o pessoal de Santa Luzia diz que muitas vezes o milagre econômico acabou justificando, né, o autoritarismo, o que é um erro muito grande. A gente pode ter uma prosperidade econômica sem o militarismo, sem militarismos nenhuns, com democracia muito plena e muito clara. E respondendo à nossa questão, né, como que a gente pode resolver esses problemas para ter uma democracia plena, eu posso considerar para você o exemplo de outros países. Vamos pegar a Alemanha, né? A Alemanha é a maior economia da Europa, um dos países mais ricos, mais desenvolvidos e com alguns problemas muito bem resolvidos, né? Sempre foi uma mancha na história da Alemanha a questão do nazismo, né? Os campos de concentração, o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O que os alemães fizeram? Eles não fecharam os olhos, não houve uma lei da anistia contra os nazistas na Alemanha. Pelo contrário, todos aqueles que eles conseguiram capturar, eles julgaram, condenaram e cumpriram suas penas. E no estudo na Alemanha sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, ele é muito forte. Vários museus em várias cidades chaves, o estudo nas escolas, a memória é muito grande desse período. O que eles fizeram? Eles entenderam aquele período, aceitaram o erro de uma geração passada e ressignificaram tudo aquilo. Então, o que falta no Brasil até hoje é muito isso. A gente muitas vezes esquece a ditadura militar, a gente põe de lado, finge que não aconteceu com vergonha. A gente tem que ter o contrário, tem que ter uma atitude mais proativa, mais de embate realmente. Vamos estudar esse processo, vamos desvendar realmente o que aconteceu, vamos curar essa ferida para prosperarmos. Mas o Brasil, infelizmente, tem um hábito de fazer isso com várias situações. Olha o problema do racismo no Brasil, que é um problema gigantesco, né? A falta de valorização da cultura dos africanos, dos afrodescendentes, a própria falta de conhecimento de que o Brasil é um país de maioria de negros e afrodescendentes. Isso não acontece. Então, se nem do período da escravidão, de mais de 300 anos, o Brasil ainda tem algumas lacunas, algumas falhas que têm que ser colocadas, que têm que ser estudadas, quanto mais a ditadura militar. Mas eu creio que as gerações futuras, a nossa geração e as gerações futuras, vão trabalhar esses problemas para que a gente tenha, assim, para a gente caminhe por uma ditadura, por uma democracia melhor, uma democracia plena e que fará bem a todos os brasileiros. Vamos ao quadro, para o nosso recapitulando. Nessa nossa aula de hoje, nós falamos sobre o estabelecimento do regime militar, como que o regime começa lá em 1964, a divisão que ocorria entre os dois grupos, o grupo da Sorbonne e o grupo da linha dura, que no início você tinha o grupo da Sorbonne assumindo o governo com Castelo Branco, os primeiros atos institucionais que não eram tão severos e que aos poucos essa ditadura ela vai se consolidando, né? Principalmente no período da linha dura, o período dos anos de chumbo, a partir dos governos dos generais Costa e Silva e Médici. É o auge da ditadura militar, é o auge da repressão, da censura, da tortura, ao mesmo tempo em que nós temos o milagre econômico. Então, a contradição aparece de uma maneira muito forte. É a época do milagre econômico e da tragédia social colocada no país naquele período. Voltando ao quadro, nós falamos também dos jogos de poder, as divisões dentro da ditadura militar, aprofundamos aí o estudo sobre o período do milagre econômico, as suas contradições, as pessoas que eram alienadas politicamente naquele período. E no terço final da nossa aula, falamos da chamada distensão, que é o fim da ditadura militar, a abertura lenta, gradual e segura, os problemas que existiram na hierarquia do governo, o movimento das diretas já, que quis trazer uma eleição direta para o Brasil já em 1985, de 84 para 85, o que não foi possível, e a lei da anistia, os problemas dessa lei da anistia, que ela foi ampla, total e restrita. Então, permitiu que os presos políticos fossem libertos, permitiu que os exilados voltassem para o nosso país, mas também libertou os torturadores, as pessoas que cometeram crime durante a ditadura militar, até hoje, infelizmente, não foram punidas. Então, o estudo da ditadura é muito importante, faço votos para que você não fique restrito só a essa aula, mas que essa aula seja um início, seja uma porta para que você leia mais artigos, busque outros materiais e capacite-se cada vez mais aqui, não só em história, mas principalmente na história desse período da ditadura militar no Brasil. Me despeço de vocês, agradeço as contribuições, desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.